Boa noite a todos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa alcançar os nossos corações, meus irmãos. Estar aqui numa casa de oração e poder responder positivamente sempre, quando possível, ao Kardec, estar aqui nesse trabalho, é motivo de muita alegria para a gente, acreditem, é motivo de muita satisfação pessoal, tá? Estar aqui entre vós. A gente olha, reconhece vários rostos, vê que da insistência, da perseverança de vós em buscar conforto, consolo, amparo nessa casa de oração, né? Mas antes da gente propriamente dito, queridos, entrarmos diretamente no trabalho da noite, eu gosto sempre de promover uma reflexão com vós. Antes de mais nada, serve para mim. Acreditem, isso não é egoísmo, porque tem que servir primeiro para mim, para que a gente possa compartilhar e promover esta reflexão. Nós estamos aqui acomodados, confortáveis, sentadinhos. Muitos de nós já vieram já de janta feita, né? Já comeram, tomaram seu banho, outros vieram direto do trabalho, mas vieram. Estamos aqui. Então a primeira reflexão da noite é em torno da gratidão. Como está esse sentimento, meus queridos? Como está essa percepção com Deus? Esse dever primeiro que a gente tem com o Pai, da gratidão. Porque a gente sabe, disso não tem dúvidas. Estar aqui hoje, eu digo hoje na casa espírita, como nós estivemos em outras atividades ao longo do dia, é uma bênção. É motivo de dar graças, de felicidade. A gente sabe que ao longo do dia, quantos não foram, que amanheceram conosco, retornaram à pátria espiritual? Quantos não foram? E que certeza que a gente tem do porvir, mas estamos aqui. E a vida, como é que ela vai? Por mais que estejamos cansados, alquebrados, às vezes não tenhamos necessariamente aquilo que gostaríamos, mas temos o que precisamos, como é que está a gratidão em torno dessas benesses de Deus conosco? Nós estamos aprendendo a agradecer a Deus? O que é agradecer? O que é esse sentimento de gratidão, meus irmãos? Como a gente tem agradecido? Nas orações, dando graças, Senhor, muito obrigado pela casa, pela comida, pelo pão, pela família, pelos amigos? Sim, é o primeiro passo nessa direção. Mas assim como louvar a Deus com a boca, num sentimento de exaltação, só insufla-nos muitas das vezes o ego, louvar a Deus dessa forma também não traz o retorno esperado. Louvar a Deus e dar graças a Deus é trabalhar no bem, que é inclusive pauta da noite. É o assunto que nós vamos tratar. A melhor forma de nós darmos graças a tudo que recebemos do Mestre Jesus, de nosso Pai Celestial, é trabalhando no bem. Trabalhando no bem a começar de nossas casas, daqueles que cruzam os nossos caminhos. É a melhor forma. E o Cristo já ei-lo-nos dito há pouco mais de 2000 anos. E quantos de nós não estivemos lá próximos, no mínimo? E reencarnamos, e a lição sendo repetida, até quando? Estamos aqui. É hora de começarmos a pensar sobre essa reflexão da gratidão. Um outro ponto que eu gostaria de trazer a vós, ligado ao primeiro. O que nos traz a casa espírita? Queridos, meus irmãos, o que vos traz a casa espírita? Hoje a casa espírita, ontem outra casa, outra denominação, mas sempre uma casa de oração. Nós estamos aqui, estamos tendo a oportunidade de saber sobre a imortalidade da alma, que nós somos um espírito imortal, que hoje nós temos um corpo, mas assim como temos esse corpo hoje, tivemos ele anteriormente, teremos tantas outras vezes quanto
quantas forem necessárias. Por que nós estamos aqui, queridos? O que nos traz a casa espírita? E mais, para completar o raciocínio e a reflexão, o que nós estamos fazendo com o que nós recebemos na casa espírita, com esses ensinamentos que nos confortam, que nos consolam, que nos amparam. O que nós estamos fazendo com tudo isso? É compromisso social? É verniz social? Toda terça-feira é dia de ir no Kardec. Como na quinta é outro compromisso, na quarta, na segunda, é bom ter um compromisso espiritual. Mas o que nós estamos fazendo? Esse conhecimento, essa informação, tá? Esse consolo, esse conforto, porque acreditem, não estão aqui para ouvir o Oswaldo ou qualquer outro expositor simplesmente. Desde o momento que se achegaram à casa, a espiritualidade já trabalha junto a vós, intuindo a bons pensamentos, a bons sentimentos, magnetizando, tentando fazer todo o esforço quanto é possível para nos conduzir, nos auxiliar. E nós, como estamos? Será que muitas das vezes a gente vem aqui e levanta um guarda-chuva? E essa chuva de bênçãos que vem do mundo espiritual passa por nós? Nos tornamos refratários a ela? O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Ele está nos mudando? Está nos transformando? Está nos melhorando? Porque essa é a caminhada. Esta é a jornada. Se isso não estiver acontecendo, queridos, acalme o teu coração. Não é motivo de desespero. É motivo de reflexão, de recomeço, de olhar para dentro de si e falar, e conversando consigo mesmo, procurar entender o que acontece. Às vezes, um pouco de ociosidade, de procrastinação, deixar para mais tarde. Às vezes, quantos de nós já não esteve aqui e pensou, aquilo que o Oswaldo, por exemplo, disse, servia para o meu primo, para minha sogra, para minha irmã e para mim. Não serve. Será que o que eu estou recebendo aqui não tem que servir primeiro para mim? Esse é o convite que eu faço a vós, queridos. A essa reflexão do porquê é estar aqui na casa espírita. A gente sabe, e a gente fala de si próprio, estar na casa espírita é por motivo de consolo, de conforto. O que nos trouxe à casa espírita não foram os caminhos do amor. Não foram. O que nos trouxe à casa espírita foi uma necessidade de se compreender, de entender o que acontece, de entender o que me espera da vida. Aliás, o que é a vida? E aqui estamos. E com esse trabalho, que começa pequeno, mas que não pode parar. É importante essa reflexão. Porque o que acontece? Daqui a pouco acaba, né? Aí nós vamos embora. Que pessoa foi embora? Aqui a gente deixa o eu espírita e lá dos portões para fora o eu do mundo? Não. A gente tem que aproveitar esses momentos de aprendizado, de reflexão e tentar se melhorar, se transformar. É difícil, não é fácil. E é disso até que a gente vai tratar essa noite. O homem de bem. Quem é esse homem de bem, né, queridos? A gente fala homem de bem no entendimento de humanidade. Não homem gênero. Mas quem é esse homem de bem? A gente sabe que a Terra é um planeta de provas e de expiação. É uma característica do orbe, mas que está em trânsito para um mundo de regeneração. Isso não acontece ao acaso. A gente vê Jesus, lê Jesus dizendo, nos falando que o reino dos céus descerá sobre a terra, não é? Isso vai acontecer. Isso é um fato. Tudo que Jesus nos orientou no passado vai acontecer até o último I, até o último J, até o último ponto. Só que não esperem um milagre. Vai abrir os céus e vai vir uma tropa de anjos e vai apartar um pessoal daqui e vai separar outro pessoal para lá. Não é nada disso.
O reino dos céus, queridos, ele bate a porta de cada um todos os dias. Todos os dias. Porque o reino dos céus, ele começa um a um. Eu, vocês, todos nós. O reino dos céus, ele é, a implantação do reino dos céus, ela começa em nós. Essa mudança que nós queremos para o mundo, essa mudança que Jesus já nos diz, começa em nós. Só que essa mudança, essa transformação do mundo, precisa ter passagens e compreensões. E entender quem é um homem de bem faz parte desse processo. O mundo lá fora ruge, ele é convidativo, ele está cada vez mais predador, né? As pessoas se degladiam por mesquinharias, por miudezas. Pessoas se estranham, se separam por coisas que não deveriam ter tanta atenção assim. E a gente vê famílias se separando, amigos não se olhando por coisas que, quando a gente para refletir, não vale isso, gente. Então vale essa importância da compreensão do que é o homem de bem. E no item 3 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador, ele nos traz alguns pontos que a gente vai conversar sobre eles hoje. De entender o que é esse homem de bem, para ver o que a gente já está fazendo, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa começar a fazer sobre esse tal homem de bem. E vamos começar pensando, né? Quando ele se interroga a própria consciência sobre os seus atos e pergunta se faz todo o bem que podia e se não negligenciou ou violou a lei. Como é que está a nossa capacidade de fazer o bem? A gente tem feito todo o bem que pode? Ou a gente tem deixado para mais tarde, tem negligenciado? Há pouco eu ouvi um irmão dizendo que a casa convida ao quem puder se candidatar a trabalho. E o bem que o dia a dia nos convida? O bem que começa dentro de casa, com a paciência, com a tolerância, entender que lá dentro está a nossa maior escola. E esse bem, a gente está exercitando? Tá. E os enganos que a gente comete, para não falar o mal, a gente tem olhado para eles e se arrependido? E tentado não causar mais? Porque quando é conosco, é motivo de tempestade. Mas quando é com o outro, não. Como é que está o bem? Como é que está o exercício do bem em vossas vidas, meus irmãos? A gente tem, quando é convidado à oportunidade do trabalho, tem reagido como? Com certo desconforto, se mexido na poltrona, ou hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso nesse dia, ou, enfim, arrumado desculpas. Só que eu não sei se eu vou ter amanhã. Eu não sei se eu vou ter o daqui a pouco. Então, o que eu estou fazendo com esse tempo? Eu tenho de poder fazer o bem, eu tenho exercitado ele como deve, ou tenho negligenciado? É uma reflexão muito importante, meus queridos. O homem de bem, ele tem fé em Deus. Acima de tudo, ele tem fé em Deus, meus queridos. E ele tem fé na bondade de Deus, na sua justiça, em sua sabedoria. Ele sabe que Deus não permite acontecer nada sem sua autorização. Mas o que é essa fé? Como está a fé dentro de vós? Aliás, o que é fé? O que é fé? Fé é crer? Porque eu lembro, desde quando criancinha, eu era orientado, quando frequentava outras casas, que fé era acreditar. Isso era ter fé, acreditar em Deus. Mas hoje, já um pouco mais amadurecido, um pouco mais alquebrado pelo tempo, experimentando as provas que a gente passa, as expiações aos quais somos convidados, refletindo sobre o amor do Pai, orientado por essa doutrina que tanto nos esclarece, a gente já compreende que a fé, ela é mais. A
fé, queridos, é um compreender, é um aceitar, é um confiar. A fé, ela pressupõe um relacionamento. E nesse relacionamento, as partes se conhecem. Deus conhece a todos nós, muito mais do que nós imaginemos. E ancestralmente. Então Ele sabe o que se passa em teu coração. Ele sabe do que você já experimentou. E Ele sabe o que você exatamente precisa. E nós? O que nós sabemos de Deus? Como nós entendemos Deus nesse relacionamento? Jesus veio e nos trouxe a melhor definição possível. Deus Pai. Pai amoroso. Pai educador. Pai comprometido com os seus filhos. E através de nosso irmão mais velho, Jesus, Ele nos traz a mensagem: todos vão se salvar. Todos. Não é todos, vírgula, menos os corruptos, os ladrões, os estupradores, os doentes mentais. Não, todos, meus queridos. Todos terão oportunidade de se reabilitar com a lei, através da experiência da reencarnação, a dizer-se, esclarecendo-se. Por isso que Jesus afirma, todos vão se salvar. Olha que maravilha. Então a fé, como está essa fé? Como está esse nosso sentimento com o Pai? Em saber que Ele não permite que nada que esteja acontecendo com vós, meus irmãos, seja capricho. Nada, nada. Não, mas Deus me esqueceu. Não é possível. Dá tudo errado. Quanta tristeza. Ele não me ama. Não é possível. Por que para o outro dá tudo certo? Para mim tudo desanda. A gente sabe, hoje esclarecido por essa doutrina, que nada é o acaso. E se a resposta não está nesse tempo, está em um outro tempo. Um tempo pretérito. E o que a gente passa agora são respostas às nossas escolhas no passado. Muitas das vezes equivocadas. E vamos dar graças. Mas eu estou sofrendo, eu estou passando por uma expiação, e eu tenho que ficar agradecido por isso? Sim. Está sendo a tua oportunidade de reparar, de se reabilitar. Olha que maravilha! Se a tua dívida de hoje fosse, assim, quitada a 0,5%, olha, nenhum, hein? Olha a minha ousadia. Os evangelhos falam de 1, eu estou falando de meio. Você já não ficaria feliz? Pois não tenham dúvidas, viu? O que a gente experimenta hoje é muito menos do que isso. Porque nós não seremos capazes de suportar as respostas dos nossos erros e dos nossos enganos. E aí está a bondade desse Pai. Aí está o senso de justiça educativo, que quer que você aprenda, que quer que você não cometa novamente os mesmos erros e enganos do passado. Esse é um homem de bem. Ele compreende, ele entende que a fé o sustenta, a fé o mantém nesse bom caminho. Ele tem fé no futuro. É difícil ter fé no futuro, queridos. Porque o que nós esperamos do futuro? O que nós... Olhe para dentro de si e pergunte-se, o que eu espero do futuro? Aham, de quem nós estamos falando? Do eu corporal que está aqui na terra? Ou do eu espiritual? Do espírito imortal? Porque hoje nós valorizamos por demais as coisas da terra. E sofremos muito por causa delas. Mas demais da conta. Eu acabei de comprar um novo celular. Era o último lançamento. Aí, à tarde, eu vi o anúncio que saiu um mais novo. Pronto. Meu mundo cai. Quanta agonia. Quanto sofrimento. A gente dando ênfase, valia para aquilo que não tem toda essa potência. E aquilo que realmente importa, aquilo que quando nós
nos apresentarmos ao mundo espiritual e for nos perguntado, caso isso fosse fato, a gente sabe que não é bem assim. E aí, Oswaldo, como é que foi tua experiência lá na Terra? Ah, então, olha, eu terminei uma pós-graduação ou não, eu consegui, ou eu tenho um apartamento lá não sei aonde, enfim, eu comprei um carro, o meu celular era o iPhone número 250, enfim, uma loucura, né? Aham. Quanta lágrima você enxugou? Quanta dor você consolou? Quanta barriguinha você saciou a fome? Quanto perdão você deu? O quanto você foi tolerante com teu irmão nos momentos dele de falta de insensatez? O que você fez daquilo que Deus te confiou? Porque são estes os valores que vão ser nossos advogados de defesa na pátria espiritual, meus queridos. As posses, os títulos, os bens materiais, eles ficam antes do túmulo. Vai ser muitas das vezes motivo de desavenças entre os entes queridos, pela imprevidência daquele que os constituiu. Mas os valores espirituais, digamos aí, os valores morais, todo o bem que você fez, isso sim você leva contigo. Essa é a fé que nós temos que ter no futuro, meus irmãos. Fé que existe um futuro além desse plano material. Que esse é o nosso futuro. E que seremos atraídos a uma realidade quando desvencilhado dessa veste carnal, conforme a vida que levamos aqui. Porque, aliás, certa feita um amigo nos perguntou: Oswaldo, o que me espera quando deixar essa terra? Porque ele não era espírita. E a gente, assustado, preocupado, pensou: o que dizer? Aí eu tive que abordá-lo a Jesus e pedir ajuda. Me ajuda, Senhor, a responder. E ele nos disse, nos intuiu: meu caro, o que você tem feito da tua vida? O que você tem feito dos teus dias? Isso é que vai advogar a teu favor e vai te atrair às esferas espirituais das quais você é digno. Então, meus queridos, se alguém espera algo parecido com o nosso lar, vão começar, sabe fazer aquele alongamento das juntas, né? Vão começar a fazer um aquecimento do corpo e vamos trabalhar. Porque não adianta, isso não existe mais, mas não adianta mais assinar cheque, não, e levar para casa espírita e levar a cesta básica e achar que isso é o suficiente. Claro que é importante, e é relevante. Só que coração está fazendo isso? Será que eu estou fazendo igual o bom samaritano, que fui lá, cuidei daquele que estava caído, mas deixei orientação que voltaria para saber como ele estava? Será que eu estou doando daquilo que é meu, que é de minhas posses, mas estou procurando ver para onde está indo, como está sendo usado e me colocando como trabalhador desses recursos? Porque é fácil dar legumes, eu quero ver ir lá descascar batata, cenoura e fazer uma sopa. É fácil dar farinha, mas quem vai lá amassar o pão? É fácil falar que a casa espírita tem um atendimento fraterno, mas eu quero saber quem aqui está disposto a ouvir alguém choroso, necessitado de consolo. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho que o Cristo nos convida, meus irmãos. Sabe que todas as dores e sofrimentos são provas e expiações, e que precisa passar por elas resignados. Como a gente há pouco dizia, nada é o acaso, tudo é uma construção. O que nós estamos experimentando, vivendo, não é gratuito não. Fiquem tranquilos, viu? O que você está experimentando, o que você está passando, é teu.
Calma, não fique triste nem assustado, tá? Vamos conversar melhor sobre isso. Só que Deus não te nega auxílio. Deus não te nega amparo, conforto, consolo. Você não está só. Acredite, ora, faça tuas preces, peça auxílio para entender o que se passa, qual o propósito de tudo isso. E nas tuas preces, para alcançar essa tal resignação, lembra que tudo isso tem um propósito na tua vida. E Deus chama muito. E que a tua transformação, tua melhoria, e a tua melhoria reflete no mundo. Nada é o acaso, meus queridos. Vamos exercitar o trabalho e a nossa vigilância, para que quando desta para o mundo espiritual, a gente não volte com mais compromissos do que aqueles que se comprometeu em vir se reabilitar, que acontece. É feliz e se satisfaz em consolar e enxugar lágrimas, e faz o bem sem esperar paga. Gente, olha só, quantos de nós trabalha no bem, mas ruge para o mundo, quer que todos saibam que você trabalha no bem, que você faz o bem, busca holofote, confete. O bom trabalhador, quando ele está preparado e o coração está cheio de amor, ele não busca por essas vaidades. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, ele procura a discrição. O Divaldo tem uma frase que eu acho linda. Ele fala que o bem usa sandálias e caminha pelas sombras, enquanto a vaidade se despe na frente dos holofotes. Então não adianta só fazer o bem, como já diria São Vicente de Paulo. Temos que fazê-lo bem e sem esperar paga. Porque a nossa paga, o nosso retorno, não é nesse tempo, não é nessa vida. Sim, nenhum trabalhador fica desguarnecido, fica sem amparo. Acreditem, no mínimo, essa sensação de consolo, de conforto, esse estado de quietude, de serenidade, por estar trabalhando no bem, e que nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor e perceber que muitas das vezes o nosso sofrimento não é o maior. Olha que maravilha. Isso é o benefício de se trabalhar no bem. E isso é o que se propõe o homem de bem, meus irmãos. Respeita as opiniões alheias e é bom com todos. Cada ser humano é um ser humano diferente do outro. Assim como eu tenho as minhas experiências, vós, meus irmãos, têm as vossas. A minha dor, para mim, é maior, a vossa a sua é a maior para vós, não é? E assim o é. Eu tenho minhas opiniões, minhas convicções sobre o que eu observo, sobre o que eu sinto, sobre o meu olhar para o mundo, mas eu tento hoje, mais uma visão que o Espiritismo nos traz, e a visão dos evangelhos do Mestre, deixar a minha opinião ficar mais acalmada e me orientar por Jesus, que é o nosso modelo e guia. Mas eu tenho respeitado a opinião diferente à minha? Ou eu tenho esbravejado, gritado, como é o que tem acontecido? E a gente tem observado nas mídias mais diversas, e o que aconteceu com o país recentemente, e que insiste em sobreviver quase como um separatismo de pessoas que não se entendem. Como que está a nossa capacidade de respeitar a opinião do outro? Não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo que ele tem o direito dele de ter a opinião dele. Como que está esse seu coração nessa direção? Está sendo mais tolerante? Está sendo mais paciente? Ou tem que prevalecer a vossa vontade? E aí arque com as consequências. E elas transcendem a visão material curta, obtusa, das vezes cega que nós temos do mundo. E temos que fazer o bem, sermos bons, queridos, sem olhar a quem. Não é fácil ser bom com quem é bom com você, não é? É muito gostoso, inclusive, né? Ser bom com quem é bom conosco, nossa, que delícia! Eu quero ver ser bom, fazer o bem
muitas das vezes com aquele que não te quer bem e que ainda te calunia, te difama. Ore por esses irmãos, perdoe. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem para ele, faça. Não por orgulho, por arrogância. Muito pelo contrário. Às vezes até no silêncio, na discrição, para não ser percebido. Porque ele é a tua escola. O outro é a nossa escola, queridos. Quer desenvolver paciência, tolerância, equilíbrio das emoções? Não é um comprimidinho a cada 2 horas, não, viu? Não. É o outro. É o outro que está dentro de casa. É o marido, é a esposa, são os filhos. É o cunhado. A sogra. Que é a tua segunda mãe. Olha que maravilha. E Deus te dá essa oportunidade. Fazer o bem sem olhar a quem. Não importa o que ele faz da vida dele. O que ele faz da vida dele é problema dele, não é seu. É seu problema. Se você não estiver fazendo bem, aí você tem um problema. Olha, e faça isso com amor, com caridade, com generosidade. Como se eu quisesse que fizesse para mim. Porque alguém aqui não é carente de alguma forma de bem, de perdão, de amor? Olha, se tiver, gente, por favor, levante a mão que eu gostaria de conversar com você. Eu preciso de inspiração para poder curar minhas feridas, para remediar minhas dores, porque eu quero entender. Eu me oriento em Jesus, que me permitiu essa doutrina, que nos permitiu essa doutrina. E a gente sabe que é um processo mais gradual, porque estar aqui nessa presente tempo é bênção. Somos trabalhadores da última hora e vivemos um momento transitório ímpar, que devemos dar graças e aproveitar. Por isso, a importância desse trabalho de sermos homens, enquanto humanidade, de bem. Não tem ódio, não tem rancor, não tem mágoas. É indulgente com as fraquezas alheias. Estuda as próprias imperfeições e esforça-se em melhorar-se. Gente, o Cristo já nos orienta quanto a isso. Amar ao outro como a si mesmo. Então, onde existe amor, não existe espaço para sentimento diferente. De mágoa, de rancor, de dor. Mas Oswaldo, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que me aconteceu. É fácil para você chegar e falar, não tenha esses sentimentos. Eu te compreendo, meu irmão. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei que o mundo nos apresenta oportunidades de aprendizado que passam por essa escola da dor, do rancor, da mágoa. Só que o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos cultivando? Ou como aqui estamos hoje, na casa espírita, buscando orientação, conforto, consolo, entendimento, entendendo que eu não devo cultivar esses sentimentos que só me colocam para baixo e que me comprometem. Essa é a grande oportunidade de estar na casa espírita. Ela te conforta, te consola, te esclarece. Mas o que a gente tem feito com isso? Como lá atrás nós falamos, eu estou deixando picuinhas, mágoas, rancores. A gente tirou uma foto lá atrás de um problema e fica olhando para essa foto o tempo todo e não consegue perdoar o outro. E assim como o outro não é a mesma pessoa da foto, 10, 20, 30 anos depois, também eu não sou. As experiências da vida me transformaram, estão me transformando. E eu insisto nisso. E eu insisto, estou desperdiçando uma encarnação, uma oportunidade de estar aqui. E as minhas fraquezas, eu reconheço elas. Gente, o Oswaldo, se fosse pegar um papel, alguém aqui é da época da folha de papel ao maço? Fazia a prova, gente. Ai, meu Deus do céu. A minha era quase braille, porque eu escrevia tão firme que dava para ler braille na folha. Se eu for pegar um maço, um pacote daquelas folhas, olha, tem coisa para escrever. Só que eu tento uma por uma resolver. Às vezes eu tenho até que voltar, achei que tinha resolvido, eu tenho que voltar atrás para repassar a lição. Porque eu vi que eu caí. Esse esforço pessoal de se melhorar, de se transformar,
é que nos motiva a sermos pessoas de bem, melhores. Estudar, que alegria hoje vir no Kardec, gente, fazia tempo que eu não vinha numa terça-feira, e via o salão, a entrada cheia, aquele mundaréu de gente já se preparando para ir para as salas de curso. Quanta alegria de ver esses irmãos se preocupando em se instruir, em saber. Que alegria ver vós aqui, com tanto convite lá fora, escolheram estar aqui, não pelo Oswaldo, mas pela espiritualidade que os auxilia, e esse é o grande benefício, porque a gente quer sim seguir para frente, se melhorar, estamos nesse caminho. Usa, mas não abusa dos bens da terra, porque sabe que prestará conta, e não se coloque em primeiro lugar. A gente sabe, queridos, hoje orientado pela espiritualidade, que os bens que Deus nos confia, não é para o nosso usufruto simplesmente. A gente vê hoje as grandes diferenças que estão acontecendo, uma minoria, cada vez mais rica, em detrimento de uma maioria espantosa, cada vez mais pobre, necessitada do mínimo. E a gente é preocupado, porque não vai dar para ver Notre Dame, porque pegou fogo. Eu tinha marcado ir para lá. Olha as preocupações que a gente dá. Quando a gente desce aqui na Avenida Badbacite, a exemplificar-se e ver irmãos tombados nas marquises, ao relento, recebendo uma sopa, uma palavra de conforto, que hoje são eles, meus irmãos. Em outros tempos fomos nós, quiçá, até nesse ainda sejamos nós. E o que nós estamos fazendo com os bens que Deus nos confia? É para usufruto? É para a nossa vaidade? Como disse uma certa feita John Lennon, tá? As pessoas da plateia batam palmas, as que estão no alto balancem suas joias. É para isso que a gente está usando os benefícios que Deus nos dá, das posses materiais, para responder às nossas necessidades ditas, pontuais, das quais no momento adequado responderemos por elas? Ou a gente está aproveitando essa oportunidade, fazendo o dinheiro, a riqueza, trabalhar para a sociedade, gerando educação, saúde, emprego? Ou eu só quero aumentar minha cifra no banco? Não, porque eu quero ter 10 milhões, porque isso a 1% vai dar um certo valor, enquanto 10 milhões podia gerar tanto emprego, tanta melhoria, tanta transformação no mundo. É esse o mundo? Vocês acham que o reino dos céus é esse? Você acha que o reino dos céus vai ser implantado nesses corações? Vamos prestar contas, queridos. E acreditem, a cada um conforme a sua semeadura e as suas escolhas. Não sou eu quem o diz, é Jesus. A gente não se coloca em primeiro lugar. Quando a gente fala não se coloca no primeiro lugar, meus queridos, a gente sabe que o outro tem necessidades. Eu não devo me colocar em primeiro lugar. Muito pelo contrário, o homem de bem, ele se preocupa primeiro com o outro, seja lá quem for, com o bem-estar dele, com a sua saúde, com a sua transformação, se ele necessita de álcool. Muito pelo contrário, ele quer que o outro, ele coloca com o olhar depositado nos demais, em suas necessidades, do que consigo mesmo. Muitas das vezes, num estado de melhoria, de transformação espiritual, que a gente um dia espera alcançar, ele até acaba, sem saber, negligenciar a si mesmo. Não estou dizendo, gente, para a gente negligenciar as suas necessidades, assim, em prol do outro. A gente sabe que tem necessidades. Mas o que a gente tem feito? Só eu, para mim, e os meus? Quem são os meus? Hoje é quem está do teu lado. Amanhã é aquele que você apertou o botão de subir o vidro, porque ele veio te pedir pão. Quem sabe aquela não foi a oportunidade que Deus te deu de começar a mudar, de se transformar e de aquecer o teu coração.
Queridos, que Deus os abençoe, os conforte, os console. Que nessa noite, antes de dormirem, eu peço a vós de todo o meu coração, de todo o meu ser. Vamos fazer uma prece conjunta pela paz no mundo, pelo entendimento entre as pessoas, entre as nações. Que as pessoas se olhem mais e vejam uma nas outras irmãos. E que Deus possa derramar suas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja.